Irmãos e irmãs, nós, pela misericórdia, pela graça de Deus, se assim Ele permitir, em novembro, iremos realizar um encontro com os casais da igreja, alguns casais convidados, visitantes, em um resort fora de Salvador, desde sexta-feira à noite até o domingo, de manhã, até próximo da hora do almoço, finalizando o encontro aqui mesmo na igreja, com a presença do reverendo Vadislau, que vem acompanhado, e queremos que seja um marco para a vida da igreja. Este ano nós vimos trabalhando com os casais da igreja, em alguns encontros. Teremos mais um encontro no próximo final de semana, que é cada mês um encontro realizado. É um tempo de graça, de encontro, de ministração, de confraternização. E cada encontro desse é uma oportunidade que o casal também tem de se encontrar, de junto receber uma palavra, uma oração, ou partilhar com alguém de um momento de oração, de uma dificuldade, enfim, uma bênção que Deus tem dado. Não precisamos falar muito sobre isso. Isso é óbvio. A igreja é feita de famílias. Onde a gente olhar nos bancos da igreja estão famílias, que são casais e filhos. E uma família fortalecida é uma igreja fortalecida. Não temos dúvida disso. Investir no lar é dever da igreja, ainda mais em tempos de tantos danos à família, de tantos ataques à família, aos casais. E a gente, como igreja, precisa orar por isso, vigiar mais e investir mais nisso. Para ano que vem, se o Senhor permitir, se o Senhor não voltar até o final do ano, e tivermos mais um ano pela frente, nós queremos motivar ainda mais os casais a um trabalho mais amplo, com mais pessoas, com uma programação mais intensa, para aconchegar, para abençoar ainda mais os casais da igreja. As inscrições já estão se encerrando, eu nem sei, ainda tem 5 vagas. Então, se você ainda não se inscreveu, não sei porquê, não sei o que está esperando, então, por favor, procure ainda hoje, o quanto antes, o Ministério de Casais, pode procurar o André Santana e a Cristiane, ou o Ney e a Sônia, que estão responsáveis por essas inscrições, dê o seu nome, faltam poucas vagas, e depois não tem como, porque são quartos de um hotel, de um resort, não é como um acampamento que a gente faz uma puxadinha e aconchega mais alguém. Então, faça isso para o seu bem e também para o bem da nossa igreja. Viu? A outra palavra que eu quero dar é sobre o trabalho que iremos realizar em 22 de outubro, aqui em Salvador. Está agendada essa conferência, que é uma cruzada evangelística, na verdade, para o dia 22 de outubro. Vai ser realizado, se Deus permitir, na Igreja Batista Sião, ali no Campo Grande, que é o maior templo evangélico aqui na cidade, para comportar em torno de umas 2.000 pessoas. Agora, vai uma palavra pastoral aqui. Não faria sentido uma cruzada evangelística e a gente encher aquele templo de crentes. Por mais lindo que fosse o momento, por mais edificante que fosse a reunião, a gente poderia dar outro nome, mas não uma cruzada evangelística. Uma cruzada evangelística se dá quando a igreja se mobiliza para convidar, levar pessoas para aquele trabalho específico, para que ouçam uma mensagem, tomem uma decisão, sejam acompanhados e ganhos para Cristo. Aí uma cruzada evangelística, que na verdade é um movimento, um esforço da igreja para atrair e chamar pessoas para a evangelização. Aí é uma cruzada evangelística. A estratégia para esse intento
é uma estratégia antiga, chamada Projeto Mobilização Irmão André. Estratégia muito antiga, baseado no apóstolo André, que foi quem levou o seu irmão a Cristo. Então, é a ideia de alguém levar outro, apresentando-o a Cristo. É parte da mensagem que eu vou falar hoje à noite, mas isso aqui é um aviso, é uma mobilização, uma palavra pastoral para despertar a igreja. Então, como é que se dá? Você recebe o seu panfleto, de um lado vem a designação do que se trata, como ocorrerá a cruzada, qual é a motivação, e do outro lado você tem uma lista de sete espaços. Está aqui? Traga aqui, Cacá, por favor. Para você colocar 7 nomes. E você já recebeu alguns? Está ali. Operação Mobilização Cruzada Verdade e Vida, que André achou primeiro seu próprio irmão e o levou a Cristo Jesus. E ali estão 7 lugares, 7 espaços para você preencher nomes. Aquele seu amigo que eu não conheço, mas que faz parte do seu hall de amizades, que frequenta o seu trabalho, quem sabe frequenta seu estabelecimento comercial, quem sabe está lá no seu condomínio, você se encontra com ele, quem sabe na sua academia, espaço de lazer, enfim, pessoas do seu contato que não estão nos meus contatos. Você vai anotar esses nomes, por quem você vai orar e a quem você vai convidar para ir. Isso faz muita diferença. Deixe-me dar um exemplo aqui, particular, só como um testemunho. Eu não sei quantos irmãos, pode fechar aqui, meu irmão, obrigado, viu? Eu não sei quantos irmãos lembram de algumas vezes eu dizer assim, tem um amigo, um casal amigo que eu estou evangelizando, de vez em quando eu saio para almoçar com eles, já falei algumas vezes aqui. E de fazer amizade, conversar, falar do evangelho, testemunhar, etc. Quando foi esta semana, já por causa do contato, da abertura, da amizade estabelecida, eu cheguei para eles e disse assim, olha, eu tenho um convite para lhes fazer. Ou então fale, qual é o convite? Eu disse, olha, nós vamos ter um encontro de casais em novembro, faltam poucas vagas, eu ficaria muito feliz se vocês fossem. Ah, é? Tá, então, pode pôr o nosso nome lá. Já estão agendados e inscritos para o encontro de casais em novembro, porque eu estou orando e creio que Deus tem um propósito. A porta é a amizade, é o contato, é a convivência, e Deus vai fazendo a obra. É uma pessoa que vocês não sabem quem são. São pessoas que vocês não conhecem, mas eu conheço. Faz parte de um rol da minha lista de amigos que você não conhece. Então, não é uma responsabilidade sua, é minha. Agora, a sua lista de amigos que eu não conheço não é responsabilidade minha, é sua. Ok? Então, faça isso, comece a orar, anote o nome, comece já a se preparar, pedindo a Deus uma estratégia para convidá-los, para levá-los. Se tiver dificuldade, você pega um carro, passa e pega a pessoa. Se você não tiver carro, você vai se preparando para pagar um táxi para pegar a pessoa. Faça um esforço, mas vamos levar essas pessoas, ok? E agora eu convido vocês a abrirem a Bíblia e eu vou só dar continuidade a essa palavra que iniciei aqui. Você vai abrir em Atos, capítulo 8, e vai acompanhar a leitura que vou fazer do verso 26 em diante. Filipe e o eunuco. Acompanhe com toda a atenção que você puder dar a esta porção preciosa da Escritura. Um anjo do Senhor falou a Filipe,
dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Louvado seja o Senhor. Irmãos, um texto como esse daria para ficarmos aqui 2 horas, 3 horas, falando sobre os muitos detalhes ricos e preciosos dessa passagem. Eu vou me deter a apenas alguns deles e depois trazer uma mensagem, uma aplicação para abençoar e despertar a nossa vida para Deus. Eu venho falando com vocês nos últimos domingos à noite sobre os apóstolos. Falei-lhes sobre Judas, o Iscariotes, sobre Tomé, falei sobre Pedro e falei no domingo passado sobre João, o apóstolo do amor. Hoje eu vou tomar o nome de Filipe e explicar algumas coisas. Talvez seja surpresa, até para muita gente aqui boa de Bíblia, experiente em Bíblia. Então você que conhece bem a Escritura, fique de ouvido bem atento, olhos bem fixos em mim, para depois não achar que eu fiquei maluco, ou que eu bebi alguma coisa. Fique atento. O apóstolo Filipe foi o 4º discípulo a ser chamado por Jesus. Ele era da mesma terra de Pedro e André, Betsaida, um lugar de pescadores. Era uma aldeia, uma pequena cidade, mas mais parecida com uma grande aldeia. Não era uma ilha, porque não era totalmente cercada de água, mas viviam da pesca, que era a grande marca daquela cidade. Mas o texto não diz que Filipe era pescador, embora fosse daquela cidade. Poucas coisas a gente sabe sobre o apóstolo Filipe. 3 coisas eu vou destacar para vocês recordarem comigo. Primeiro, o que se fala de Filipe?
é que ele foi um dos que mais rapidamente aceitaram ao chamado de Jesus. Jesus chamou Filipe e o texto diz que imediatamente ele largou tudo e passou a segui-lo, sem questionar, sem perguntar nada. E a primeira ação de Filipe foi chamar Natanael e dizer-lhe assim: olha, venha ver alguém que eu conheci, que me chamou e que é aquele de quem os profetas falavam, de quem Moisés falava na sua lei. E Natanael, como um bom incrédulo, com uma mentalidade mundana, disse assim: ué, mas pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Que é a tendência humana de desfazer, de desprestigiar as coisas sagradas ou as coisas de Deus, ou aquilo que é apresentado, ainda que apareça tão sutil, ou tão simples, ou tão singelo, como singelo é tudo o que se refere às coisas de Deus. E a resposta de Filipe é uma resposta tão piedosa, tão simples, tão pura. Ele apenas disse assim: olha, vinde e vê. Apenas isso. E Filipe, no seu primeiro passo, leva aquele rapaz a Cristo. E quando Natanael chega a Jesus, até Jesus, fica impressionado com o que vê, com o que ouve. E Jesus então pergunta algumas coisas a Natanael, e Natanael pergunta assim: mas vem cá, como é que você me conhece? Aí Jesus disse para Natanael: olha, muito antes de Filipe lhe convidar, lhe chamar, eu já tinha visto você embaixo da árvore, revelando ali para Natanael a sua divindade. E Filipe, depois disso, desaparece. Apenas 2 outros registros. Um deles é quando um grupo de gregos quer conhecer Jesus, e porque Filipe tinha um nome grego, eles aproveitaram essa afinidade e pediram que fizesse o meio-campo, e pedisse a Jesus uma audiência, e não se fala mais nada a respeito disso. E a outra coisa é quando Jesus vai multiplicar os pães e chama Filipe, e não os outros 11, chamou estrategicamente a Filipe. Ele pergunta como seria possível, o que fazer para alimentar tantas pessoas. E é Filipe quem diz: olha, para alimentar esse povo, eu acho que 200 denários seria muito pouco para se comprar de pão. Ainda mais que a gente está num lugar deserto, a gente não tinha o que fazer. E Jesus disse: então vá tomar conhecimento, vá saber o que aconteceu. E Filipe então vai, se informa com os demais apóstolos, discípulos, e volta a Jesus e informa: olha, tem um rapaz aí que tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus então toma as medidas e então o milagre acontece. Existem comentaristas que dizem uma coisa muito curiosa: por que é que Jesus chama Filipe e não outro? É que Filipe tinha essa impulsão, essa iniciativa. Era aquela pessoa, aquele diácono bom, de ver o que tinha de ser feito e tomar a iniciativa, como ele fez no caso de Natanael. E depois, a última fala de Filipe é uma fala infeliz, quando, junto com os demais discípulos, exceto Pedro, não reconhecia, não sabia mais nada a respeito da divindade de Jesus. Imiscuiu-se com os que não criam, e não se fala mais em Filipe em lugar nenhum. O curioso é que no Evangelho, nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos, nós temos 4 Filipes. 3 além do apóstolo. Um deles era um governante, que era Filipe,
que era tetrarca de uma das regiões dominadas por Roma, e um outro Filipe, que era apenas um discípulo de Jesus, sem outras abordagens. E aí aparece um Filipe, o evangelista, descrito em Atos, e é o nome que mais aparece em Atos dos Apóstolos. Filipe, o evangelista. E a gente vai para a história da igreja, e confere os exegetas, os pesquisadores, os historiadores e também os copistas, os tradutores, e eles são unânimes, por várias razões históricas, confirmações textuais, de que Filipe, o evangelista, não é Filipe o apóstolo. É Filipe o diácono, que juntamente com aquele outro diácono, que tinha tanto poder espiritual, que teve que ser sacrificado, e viu os céus abertos, e você sabe o nome dele, Estevão. Filipe era um dos 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, que foi encarregado do trabalho diaconal na igreja primitiva. E o trabalho de Filipe foi ir para Cesareia de Filipe. Fazer o trabalho de evangelista, e você vai encontrar isso, guarde a referência para conferir depois, em Atos capítulo 8, em Atos capítulo 12 e em Atos capítulo 21, versículo 8. Faz uma referência a esse Filipe diácono, a esse Filipe evangelista, que foi o discípulo de Jesus, que teve esse encontro miraculoso, extraordinário, com o eunuco, e não o apóstolo. Agora veja que coisas curiosas. Primeira, notem a ação do anjo do Senhor e do Espírito de Deus na condução de um propósito divino. Quando Deus ordena uma caminhada, quando Deus tem uma direção e um propósito a ser cumprido, nada, ninguém pode deter. E mais, Deus usa a quem quer, como quer, quando quer e da forma que quer. Você pode até ficar meio escandalizado com essa ideia, que não é minha, é da teologia, dos pesquisadores, e na igreja reformada, ortodoxa, a nossa igreja é unânime, não há o que contestar. É porque muita gente não estuda a história da igreja. Lê a Bíblia, tem uma noção e fica naquela margem quase todo o tempo. Então, notem o que eu vou dizer em primeiro lugar. Notem que um anjo do Senhor falou com Filipe, mandando se dispor e ir para o caminho que desce de Jerusalém a Gaza, para um lugar deserto. Verso 26. Não lhe disse o que é que ia acontecer. Não o mandou para uma cidade cheia de gente, cheia de possibilidades, de acontecimentos. Mandou para o deserto e não explicou nada. Vocês lembram da história de Abraão, quando Deus mandou que ele saísse da sua terra e da sua parentela e fosse para um lugar que Deus lhe mostraria? Deus não disse o que ia acontecer. Ele, em obediência, saiu e foi. E o texto sagrado diz que
E um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai para o lado sul, do caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Meu irmão, Deus pode, através de um anjo, de um profeta, ou mesmo da ação do Espírito, soberanamente em nosso coração, nos mandar fazer coisas que nós não entendemos. Quando Deus mandar você fazer ou falar alguma coisa, faça. Se você sente que é uma inquietação divina, que é uma motivação de Deus, se você vê o seu coração arder e você sente que só pode ser o Senhor falando e é para mover-se em evangelização e para a glória dele, obedeça. Ainda que seja incompreensível. Vá para o deserto. E ele foi. Agora veja o que o Espírito Santo falou. Eis que um etíope, eunuco, seguia no seu carro. Ia lendo o profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe. O Espírito Santo não tem corpo. Não era uma pessoa como o anjo que apareceu. Era o Espírito Santo que falou ao espírito de Filipe. Disse assim: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe acompanhou o carro. Ele não tinha outras instruções. Ele foi seguindo os passos da orientação divina. Ele abriu os ouvidos para a orientação de Deus. Ele esteve tão somente perto de Deus, atento à sua voz e aberto às orientações. E Deus prometeu fazer assim também conosco. Nos dar orientação, nos dar guia para os nossos passos. Aí quando ele se aproximou do carro, não sabia ainda o que ia fazer, ouviu o rapaz lendo o profeta Isaías. Perguntou-lhe: compreendes o que vens lendo? Respondeu: como poderia entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe para subir e sentar-se junto a ele. E aí ele explicou a Escritura, e então o Espírito Santo usou Filipe para lhe revelar a Sagrada Escritura. Terceiro detalhe que eu quero revelar aqui para vocês. Notem, esse etíope, africano, tinha ido a Jerusalém, como nos diz o texto, para adorar. Não era uma pessoa alheia ou alienada à espiritualidade, digamos assim. E não estava lendo um livro qualquer. Já estava voltando do seu passo, do seu processo, entre aspas, de adoração. E mesmo assim, e ainda assim, estava lendo o profeta Isaías. Um dos livros mais apreciados, mais respeitados, mais lidos pela igreja de então. E não estava lendo qualquer porção, senão uma das porções mais intrigantes, mais reveladoras, mais compactas, que ali resume todo o plano da salvação, e ali estava um, entre aspas, adorador, que não entendia o que estava lendo. Sabe o que isso quer dizer para mim? Tem muito religioso, muita gente, entre aspas, espiritual, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, às vezes devotando tempo, mas sem a compreensão. Sabem por quê? Porque essa compreensão só chega por obra do Espírito Santo de Deus. E notem vocês, pelo contexto, aquele etíope era um eleito, não sabia disso, tinha sede de conhecer isso. E quando Filipe explica para ele a Escritura,
Ele então tem um entendimento espiritual e diz, então, não, é aquele que eu tenho buscado. E recebeu Jesus ali. Muitas lições podem ser tiradas daqui. Há muitos eunucos em nossa cidade. Há muitos etíopes em Salvador. Em seu carro, lendo a Escritura, participando de adorações, de cultos, voltando para casa, achando até que cumpriram o seu papel, mas sem o entendimento. Como entenderei se não há quem me explique? Quem é que pode explicar a palavra? Senão alguém que está autorizado, alguém cheio do Espírito Santo. Você e eu. Gente salva, santa, separada por Deus para pregar o seu evangelho. Quarto detalhe que eu quero destacar dessa porção que eu li. Filipe explicou a passagem da Escritura e revelou-lhe Jesus. Aí vejam o quarto destaque que quero fazer. O texto diz que eis aqui a água que me impede de ser batizado. E Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. E então ele respondeu e disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Desceu do carro e Filipe o batizou. Irmãos, notem isto. Eu conversei hoje à tarde, no começo da tarde, num bate-papo com um jovem sobre a fé. Esse jovem disse para mim que cria em Deus, no ser maior, mas não tinha ainda compromisso com a igreja. E que tinha compreensão da sua fé, que era firme. E na conversa ele revelou que essa fé firme que ele disse ter, era uma fé que o permitia participar de qualquer culto, em qualquer religião, em qualquer reunião. Onde ele fosse, Deus estava presente. E eu disse para aquele jovem, eu disse, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma conversa assim de pé de orelha, nem sei se quem estava perto, que está aqui, ouviu o que eu disse nesse sentido. Eu disse, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Deus diz que se alguém crer com o seu coração e com a sua boca confessar Jesus como Senhor e Salvador, será salvo. E eu disse para aquele jovem, disse assim, olha, você conhece a Bíblia? Conheço. E ele disse assim, eu disse, você lembra da história do ladrão que se converteu na cruz? Ele afirmou que sim. Aí eu disse, então, aquele jovem, aquele homem que se converteu lá na cruz, quando disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, aquele jovem não frequentou igreja, porque ele morreu na cruz mesmo, não frequentou uma classe de escola bíblica, não deu o dízimo, não fez nada, mas ele fez a única coisa que pode garantir a uma pessoa a sua salvação. Ele reconheceu os seus pecados e em Jesus o seu Senhor e Salvador. E até brinquei assim com ele, uma brincadeira bíblica, teológica. Quando eu disse assim, ele não frequentou a igreja porque não teve oportunidade de descer da cruz. E no final, na saída, eu disse assim, olha, eu vou formar uma igreja e você vai ser o membro da minha igreja. Eu vou acompanhar você e vou ficar no seu pé.
E estamos nesse compromisso, inclusive orem por isso. A única coisa que pode levar uma pessoa ao céu, à vida eterna, é o que aquele etíope discerniu por obra do Espírito. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eusébio é um dos pais da igreja e historiador do primeiro século. E Eusébio, nos seus escritos, ele conta que há registros históricos de que esse etíope tornou-se um missionário no seu ambiente. O primeiro missionário entre os etíopes. E há registros disso. Foi uma fé que produziu frutos, e não apenas uma afirmação verbal. Ele tomou a decisão única que pode salvar alguém. Meu irmão, enquanto ele não tomou essa decisão consciente por obra do Espírito, ele era apenas um excelente religioso que veio de tão longe para adorar. Um esforço tão grande para adorar. E tinha o hábito de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de pesquisar na Bíblia. Não era qualquer pessoa, mas não tinha salvação. Conquanto, antes da fundação do mundo, ele fosse um eleito. Quem sabe você frequenta a igreja, é filho de crente, já leu a Bíblia, ou lê a Bíblia, mas não tomou ainda a decisão de se entregar de corpo e alma para o Senhor. Então, o Senhor quer que você desça do carro e faça a sua obra missionária. E você que já é servo de Deus, Deus quer que você suba no carro de alguém para lhe pregar a palavra do Senhor. Tantos carros estão passando, cheios de etíopes. Alguns religiosos. Esse rapaz, se eu não tivesse apertado hoje um pouco mais, eu ia achar que ele era uma pessoa até comprometida. Ele disse que cria e tudo em Deus, mas não tem compromisso. E essa história fiada de você encontrar alguém dizendo assim: eu creio em Deus, amo o Senhor, só não quero conversa com a igreja. É conversa fiada. Não existe alguém que ame a Deus e que não queira estar no meio dos santos. A paixão por Deus nos remete à sua igreja, saiba disso. Eu quero finalizar, notem vocês, o quinto destaque que quero dar a essa porção riquíssima. Vou finalizar com esse detalhe. Notem. Quando saíram da água, antes disso, só uma pinceladazinha. O eunuco saiu dali e saiu caminho afora, feliz da vida. O resultado de um encontro revelador. A presença de Deus nos enche de alegria. Fechei o parênteses e vou para o quinto destaque. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia, onde colocou ali um ponto no seu ministério. Que destaque é esse que eu quero dar? Duas coisas nesse destaque. A primeira, notem que há um mistério em todo o texto, que os incrédulos querem diluir. Aparece um anjo do Senhor. O Espírito Santo fala claramente, dando as ordens a Filipe. Um religioso, conhecedor da palavra, se encontra com Cristo, que é um milagre maior do que aquele que confronta, que contesta, que se diz ateu. Uma das coisas piores que existem,
é tentar evangelizar quem se acha que é evangelizado. E mais ainda, aquele que é desviado do evangelho. É pior ainda. E dentre tantos milagres, o texto diz que o Espírito Santo arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco. Os incrédulos que estudam a Bíblia e explicam a Bíblia para outras pessoas, dizem que esse arrebatamento de Filipe não é para ser tomado ao pé da letra, é que Filipe rumou para outro canto e o etíope nunca mais o viu, somente isso. Se fosse somente isso, teria sido dito como é dito em vários outros lugares, da forma mais simples, como é simples a Bíblia, narrativa pura. Simplesmente, Filipe desapareceu e apareceu em Azoto. Eu creio assim, porque não há impossíveis para Deus. E milagre é o plano mais natural que você encontra em Atos dos Apóstolos. Isso é para Deus ratificar, referendar e mostrar o seu poder. E quando Ele quer, é assim, simples assim. E Azoto era uma pequena cidade onde tinha um grande templo, uma pequena cidade com um grande templo. Na porta do templo havia, assim do lado, uma grande imagem do deus Dagom, que recebia a adoração de várias pessoas que habitavam aquela pequena cidade. Seguramente o Espírito Santo enviou Filipe para lá, como um evangelista que era, para evangelizar aquela cidade. Aquele grande desafio de um lugar tão idólatra. E ele saiu evangelizando em todas as cidades, de cidade em cidade, até chegar em Cesareia e fixar ali um ponto de pregação. E nós temos referências históricas de uma igreja que se estabeleceu ali debaixo das barbas de Filipe, o tetrarca. Sabe o que isso quer dizer, irmãos, para mim nesta noite? Com essa história, é que Deus quer de nós e espera de nós sejamos esses evangelistas como Filipe. Não alguém precipitado que, por impulso, faz as coisas e depois retrocede. Mas como alguém que dá continuidade a uma tarefa que recebe. Quero desafiar você nesta noite, pela palavra que recebeu. Amanhã, segunda-feira, todos nós estaremos no batente, cada um na sua área, cada um nos contatos que Deus colocará. Vai haver um carro passando com um etíope nele. E o Espírito Santo pode estar falando ao seu ouvido, você precisa estar atento para acompanhar o carro, ouvir o que se está falando, subir ao carro e evangelizar ao eunuco que Deus colocar em sua vida. Que bênção será. Que Deus faça de nós evangelistas, sempre, porque essa é a missão de todo crente. Fomos chamados para testemunhar da graça do Senhor. Que Ele abençoe e aplique a sua palavra ao seu coração e ao meu nesta noite. E nos desperte para a sua obra, em nome do Senhor Jesus.